Boa noite. Hoje a gente vai ver uma revisão sobre o sujeito e suas concepções. Gramática ao e discursiva, sintetizando a prática linguística. Isso, esse assunto está na página 332. A noção de sujeito tem duas acepções. Gramatical, o sujeito é um constituinte da oração. Está associado a um verbo independente da situação de comunicação. Em relação a ela, é vazio de sentido. Discursiva, o sujeito é construído no discurso, bem marcado pelo sujeito gramatical, mas só tem sentido na situação de interação. O sujeito gramatical recebe diferentes classificações conforme sua forma de aparecimento. Ele pode ser existente ou inexistente. O existente pode estar determinado ou indeterminado. O determinado pode ser marcado pela desinência verbal, explícito por palavras. O indeterminado é marcado pelo verbo na terceira pessoa do singular mais si, pelo verbo na terceira pessoa no plural. O sujeito inexistente se marca verbo haver no sentido de existir em referência a fenômenos naturais. Então, eu vou explicar para vocês. Aí diz que o sujeito gramatical, olha aí, o sujeito gramatical é diferente, classificado conforme sua forma de aparecimento. Ele pode ser existente ou inexistente. Quando ele é existente, o sujeito existente ele pode ser determinado ou indeterminado. O determinado é aquele que você consegue identificar o sujeito. Ele pode ser marcado por uma desinência verbal, que neste caso a gente chama sujeito oculto, quando eu digo assim, fui à escola, nós chegamos atrasados. Então, neste caso, fui, dá para você identificar que é eu, e chegamos atrasados, dá para identificar que é nós. Então, isso aí nós chamamos de desinência verbal. Explícito na palavra. Explícito ele já vem lá bem claro. Quando eu digo assim, eu fui à escola. Então, o sujeito aí é eu, está presente. Nós fomos à escola. João chegou atrasado. Então, neste caso aí, você está vendo o sujeito explícito. Ele bem já aí mostrando. Então, esses aí são os sujeitos determinados. O sujeito indeterminado, ele é marcado de duas formas. Pelo verbo na terceira pessoa do singular, mais o si, ou pelo verbo na terceira pessoa do plural. Por exemplo, precisa-se de professores de língua portuguesa. Precisa-se de professores. Precisa de quê? De professores. Neste caso aí, é um sujeito indeterminado, o verbo está na terceira pessoa do singular, mais o si. Mas eu posso também organizar essa oração com o verbo na terceira pessoa do plural. Neste caso, não vem com o si. Eu digo, precisam de professores de língua portuguesa. Então, neste caso que você viu aí, o verbo está na terceira pessoa do plural sem o si. Mas, quando o verbo está na terceira pessoa do singular, mas se nem sempre é isso de indeterminação do sujeito. Nós já vimos ontem que o verbo mais o si também pode estar na voz passiva. Quando eu digo assim, vende-se casas, vendem-se casas ou vende-se casa. Neste caso aí, ele não é um sujeito indeterminado. Aí o sujeito é casa, porque eu posso dizer casa é vendida. Agora, quando eu digo precisa-se de professora, eu não posso dizer professora é precisada. Então, neste caso aí,
o nome professora não é o sujeito da oração. Então, precisa-se de professora. Então, esse verbo é um verbo transitivo indireto. Quando o verbo é transitivo indireto, ele vai ser aí no caso, sujeito indeterminado. Esse se aí nós chamamos índice de indeterminação do sujeito. Indeterminação do sujeito. E também nós temos o sujeito inexistente. É aquele sujeito que não existe. Já está dizendo. A gente chama isso de oração sem sujeito. Ele é formado pelo o verbo haver, no sentido de existir, ou em referência a fenômenos naturais, como, por exemplo, quando eu digo, há muitas pessoas por aqui. Esse aí, então, a gente querendo tomar seu lugar. Esse aí diz que aí, no caso, nós consideramos isso aí um sujeito inexistente, ou seja, uma oração sem sujeito. Quando eu digo choveu bastante ontem, neste caso é um fenômeno da natureza, ninguém sabe quem foi que choveu. Então, neste caso aí também é um sujeito inexistente, ou seja, oração sem sujeito. O inexistente pode estar indeterminado ou indeterminado. O determinado pode ser, como eu já tinha dito, né? Marcado pela desinência verbal e explícito. Por palavra, o indeterminado é marcado pelo verbo na terceira pessoa marroci. Assim já foi dito isso aqui, tá? Porque repetiu. O mesmo assunto repetiu 2 vezes. Agora nós vamos para o sujeito gramatical. Ele pode ser agente ou paciente. Gente, quando você escutar o termo agente, lembre que a palavra agente é derivada do verbo agir. É aquele verbo que faz, que age. Quando o sujeito gramatical não é agente, o agente pode aparecer como outro constituinte da oração, que nós chamamos agente da passiva, geralmente introduzido pela preposição por. Neste caso, o verbo da oração está flexionado na voz passiva. Verbo auxiliar mais verbo principal no particípio. É conhecido como voz passiva analítica. Voz passiva analítica, voz passiva e passividade. É preciso não confundir voz passiva e passividade. Voz é a forma especial em que se apresenta o verbo para indicar se a pessoa recebe a ação. Ele foi visitado pelos amigos. Alugam-se bicicletas. Aí, neste caso aí, nós vimos que o verbo está na voz passiva. O primeiro caso, nós dizemos que é voz passiva analítica. Porque ele é formado por uma locução verbal. Por um verbo auxiliar, que é o verbo foi, que é do verbo ser. E visitado, que é do verbo visitar, que está aí no particípio. Agora, alugam-se bicicletas. Se fosse bicicleta no singular, seria aluga-se. Neste caso aí, nós vimos que aí também o verbo está na voz passiva sintética, porque aí sintetizou, né? Só teve uma palavra, só um verbo, para indicar aí que o verbo está na voz passiva. Passividade é o fato de a pessoa receber ação verbal. A passividade pode se traduzir, além de pela voz passiva, pela voz ativa, se o verbo estiver sentido passivo. Os criminosos recebem o merecido castigo. Portanto, nem sempre a passividade corresponde à voz passiva, que nesse caso aí, os criminosos recebem o merecido castigo, eles aí, o sujeito aí, o verbo não está na voz passiva, mas o sujeito aí, há uma passividade, porque alguém está castigando os criminosos. O verbo aí, você viu que o verbo está na voz ativa.
Outra forma de aparecimento da voz passiva é com a utilização do pronome passivador se ser o agente da passiva. É o conhecido voz passiva sintética. A gramática normativa determina que, na voz passiva sintética, o verbo concorde com o sujeito, pós-posto a ele, o que ocorre com frequência no padrão coloquial da língua. O que não ocorre, né? Que, por exemplo, eu já vi placas nas ruas vendendo casa e coloca assim, vende-se casas. O nome casa está no plural, aluga-se roupas. Eu já vi dessa forma algumas placas. E aí não está de acordo com a norma padrão, porque se o nome roupas está no plural, aluga-se também teria que estar no plural. Alugam-se roupas. A forma de presença ou ausência do agente interfere no sentido do discurso. Bom, gente, o assunto é só isso. Eu vou marcar uma atividade para vocês fazerem, que é em atividade, é uma espécie de simulado. Vocês façam essa atividade, que eu vou corrigir depois. Amanhã, sábado, terá, ou não, amanhã na sexta-feira, que amanhã é sexta-feira. Bom, gente, então terminando a aula por aqui, tenham todos um bom dia.